Paz do Senhor, paz do Senhor. Tô aqui, gente. Tem um recadinho aqui. Crie uma sala convidando. Ah, que legal! Tem uma opção agora para outras pessoas transmitirem junto com a gente, né? Oi, meu filhão já tá por aqui. Paz, meu filho. Gente, vou começar aqui a mandar uns aviõezinhos, né? Porque para variar eu entrei aqui, não comuniquei ninguém dessa live. E aí, vamos lá começar, né? Em nome de Jesus. Boa tarde, eu tô aqui mandando uns aviõezinhos, tá? Boa tarde a todos, paz do Senhor, paz. Gente, tem aqui uma palavra que o Senhor tá queimando no meu coração e que estamos aqui hoje para poder compartilhar com muita alegria no coração. Né? Nós vamos passear hoje um pouquinho pelo livro de Esdras, né? Esse horário aqui é um horário de pico. Eu tentei fazer a live mais cedo até porque Marcelinha, minha amiga, faz a viração daqui a pouco. Mas vamos lá. O Senhor hoje tem uma convocação para nós. Filho, o volume tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? O Senhor tem uma convocação para nós. Algo que tem queimado muito no meu coração, né? Antes da gente ler Esdras, nós vamos lá para Romanos 12:2, que é um texto muito conhecido, que fala: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus." Ou seja, nós precisamos ter a nossa mente transformada e nós não devemos nos amoldar, né, a esse mundo, a esse século, a tudo aquilo que tem sido derramado, né, nas nossas mentes, tantos ataques contra a verdade do Senhor. E hoje o Senhor nos chama para uma convocação. Eu tô aqui com o meu caderninho, gente, porque eu não quero esquecer de nada que o Senhor ministrou no meu coração. Isso queimou muito no meu coração, algo que nós precisamos nos posicionar. O Senhor está fazendo uma convocação dos seus filhos e filhas. Nós precisamos nos posicionar diante de tudo isso, né, que é bíblico, esse cenário que nós estamos vivendo, mas nós precisamos nos posicionar. Por quê, gente? Porque nós somos aqueles que o Senhor escolheu, né? Como ali em Esther, foi para esse tempo que o Senhor nos chamou e nos preparou, né? Então, gente, vamos lá em Esdras 1:5. Paz, seja bem-vinda. Esdras 1:5. Eu tô com a minha pequena, a mamãe tá fazendo uma live, tá? Tá dormindo aqui com a mamãe, tirando um cochilinho, acordou assustada. Gente, então o que acontece, ó? Lá em Esdras 1:5, fala: "Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou." Ou seja, primeiro ensinamento que o Senhor nos deixa aqui no livro de Esdras, né? O Senhor, ele desperta os seus. Aqui fala, ó, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O Senhor desperta os seus filhos e por isso estamos aqui nessa tarde para essa convocação, porque o Senhor deseja despertar os seus filhos
para que nós possamos estar posicionados diante de tudo isso, toda essa movimentação que nós temos visto, né, por aí. Tantas ideologias querendo quebrar a verdade de Deus, estão querendo fazer a palavra, os fundamentos se tornarem em desuso, mas a palavra do Senhor é eterna. E nós precisamos viver essa palavra e sermos posicionados. Lá em Esdras 2, Esdras aqui, gente, ele foi convocado, né, pelo Senhor a edificar a casa do Senhor. Ali após o tempo de exílio, né, onde se viveu um tempo em que a casa do Senhor foi destruída, e então ele é levantado pelo Senhor nesse tempo para reconstrução da casa do Senhor. Lá em Esdras 2, e no capítulo 2, no capítulo 8, a gente vai ler ali a genealogia de quem estava, né, ali nessa empreitada com o povo de Israel para reconstrução. E aí, sempre que vem essas genealogias, eu confesso para vocês que muitas das vezes eu pulo, né? Eu pulo, por quê? Porque a gente vai lendo e lendo, né? Recebendo do Senhor essa palavra, o Senhor me atentou ao capítulo 2 e ao capítulo 8, que fala sobre essas genealogias. Por quê, gente? Porque os nomes dos que foram despertados e os que estavam dispostos para esse tempo e para essa obra, pode às vezes não ser importante para mim e para você, mas para o Senhor era importante deixar registrado. Aqueles que foram despertados e que disseram o seu sim ao Senhor Jesus, né? Então, o que acontece? Lá em Esdras 3:1, nós vamos viajar aqui por todo o livro de Esdras. Em Esdras 3:1, o que fala aqui, ó? Firmaram o altar sobre as tuas bases, e ainda que estavam... Desculpa, gente, eu tô lendo 3:3. 3:1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O que acontece, né, com o que fala aqui nesse versículo? Que os filhos de Israel se juntaram, né, como povo, como um só homem em Jerusalém. Então, o que o Senhor deseja nesse tempo, nessa convocação? Ele deseja nos reunir como um só homem, a unidade da noiva de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. É isso que o Senhor deseja de nós. Vamos lá? Ó, eu anotei algumas coisas aqui a respeito desse Esdras 3:1, né? O momento aqui onde é levantado um altar para o Senhor. E ali o povo de Israel se junta como um só homem, ou seja, era uma unidade, né? Era algo tão precioso que quando se olhava para eles, eles pareciam ser um só homem, um único homem. Eles levantaram aqui, gente, um altar ao Senhor. E eles restabeleceram as festas fixas instituídas pelo Senhor e por sua lei. Porque aqui no capítulo 3, eles vão falando, né, que firmaram o altar. Era o versículo que eu estava lendo, o 3:3. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre esse altar holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos. Aí é que eu vou resumir, para não ler tudo, porque, né, nós vamos passear aqui no livro de Esdras inteiro. Então, o que acontece? Ó, eles ofereceram holocaustos ali, comemoraram a festa dos tabernáculos, a festa da lua nova e todas as festas fixas do Senhor. Mamãezinha já entrou por aqui, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Eles voltaram, né, restabeleceram ali, ó, eles
levantaram um altar para o Senhor. Eles fizeram o quê? Restabeleceram as festas fixas instituídas pelo Senhor e pela sua lei. E ali o que acontece? Eles começaram a resgatar aquilo que o Senhor já tinha instituído na sua palavra. Jaque, que bom te ter por aqui. Então, o que aconteceu ali? Eles restabeleceram isso. O que o Senhor tinha deixado de fundamentos, de festas fixas. Depois que eles levantaram ali o altar ao Senhor, eles restabeleceram essas festas, né? Então, o Senhor está nos chamando para restabelecer aquilo que o Senhor já nos deixou, né? Como decreto, como palavra, como ordenança, como herança. Nós precisamos estar posicionados para poder corresponder ao anseio do Senhor para esse tempo. Então, por isso, essa live de hoje é uma convocação a estarmos posicionados naquilo que o Senhor deseja de nós. Lá no capítulo 3 aqui ainda, gente, lá no versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Oi, Du! Que saudade, meu amigo! Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, rendendo graças ao Senhor com essas palavras: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então aqui o que a gente vê? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, quando os fundamentos do Senhor são lançados, há alegria no meio do povo. Nós fomos chamados para restabelecer, para lançar esses fundamentos. Fundamentos que têm sido jogados de lado, que têm sido, que tem se tentado tanto colocar em desuso, falar que é fora de moda, que é ultrapassado. Mas os fundamentos do Senhor, eles são para nós bênção, proteção. E aí aqui o que fala? Cristina, paz. O que ele fala aqui, Que eles se alegraram por ter os fundamentos do Senhor lançados novamente, né? Então aqui, algo que estava já assim ali naquele tempo, né? Não se tinha mais a casa do Senhor, eles não tinham mais ali, muitas coisas foram deixadas para trás. E eles restabeleceram, né, os fundamentos, os alicerces. E aí o que acontece, Essa geração trouxe esperança aos anciãos que viram os fundamentos do Senhor serem lançados fora antes. Aqui fala claramente, né, que os anciãos, aqui os sacerdotes idosos, viram a primeira casa, viram a glória do Senhor sendo edificada na primeira casa. Antes de o povo ser levado para o cativeiro, né, eles choraram em alta voz, porque eles viram os alicerces antigos e eles estão vendo agora, com essa geração, os alicerces serem lançados novamente. Nós precisamos voltar a ministrar sobre fundamentos
do Senhor de alicerce que hoje já não se ministra mais. O Senhor está nos convocando para falar sobre esses temas. Por quê? Porque tudo foi caindo no comum. A estratégia do inimigo é essa: fazer tudo parecer comum porque cai na normalidade. Eu tenho 42 anos, há 30 anos atrás, coisas que eram assim, exceções que a gente olhava com tanto pesar, hoje parece que se banalizou. Por exemplo, divórcio. Há 30 anos atrás, quem se divorciava era um sofrimento, era uma dor. Hoje virou uma coisa comum. Quantas pessoas falam, não, se não der certo, separa e casa de novo. Não, gente. O Senhor nos fez homem e mulher para ser uma só carne. E quando nós entramos nessa aliança é para ser eterno. Não é para ser uma coisa descartável. E o intuito do inimigo é isso. É querer banalizar aquilo que para o Senhor é precioso. Os fundamentos do Senhor são preciosos para Ele e para nós. E aqui os idosos, eles se alegraram. Porque eles viram que essa geração estava lançando novamente os alicerces e os fundamentos que para o Senhor são tão valorosos. E aí nós vamos lá para Esdras 4:3 agora. Que fala assim: porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. E aqui, gente, isso aqui fala um pouco do culto misto, que fala lá em 2 Reis 17:41. Quem quiser dar uma olhadinha lá depois, eu não vou falar sobre isso agora, para a gente ganhar tempo, né? Lá em 2 Reis 17:41 fala do culto misto. Por quê? Porque ali houve uma tentativa de vamos cultuar, né? De agregar, olha, vamos aqui adorar o Senhor, mas muitos povos ali, eles começaram a temer ao Senhor, mas continuaram adorando seus ídolos, os seus deuses, né? Pagãos ali. Então, assim, era um culto misto. Eles temiam ao Senhor, sabiam que o Senhor era poderoso, mas continuavam cultuando os seus deuses. Então, aqui ele fala um pouco sobre isso. Agora, quando chegaram aqui, né, e quiseram, olha, né, vamos fazer assim, vamos cultuar junto, né, vocês com o Deus de vocês, nós com os nós, tá? Não. O que ele fez aqui? O que relata a palavra? Nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus, nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Eles não fizeram aliança com quem não cria no Senhor. Nós precisamos entender, gente, uma realidade. Quem não crê e não serve ao Senhor, serve ao inimigo. Não tem um meio termo. O muro, ele é do inimigo. Não existe um meio termo. Quem não é com o Senhor é contra ele. E nós precisamos estar posicionados. Se nós somos filhos, nós precisamos estar posicionados, vivendo os fundamentos do Senhor. Karina, você vive a palavra inteira? Não, gente, mas aquilo que eu aprendo hoje. Eu vigio, eu sou diligente em tentar viver. Eu sou diligente. Meu filho está assistindo a live aqui, ele pode falar isso, né? Isso mesmo, Regina. Hoje acontece muito isso. Querem adorar a Deus, mas servir a outros deuses. Quer estar com um pé, né? Um pé assim, na palavra, na fé, servindo ao Senhor, mas não quer mudar o estilo de vida, não quer sair do pecado. Quer continuar vivendo ali nas práticas, nas velhas práticas do velho homem.
E o Senhor nos chama, nos convoca a nos posicionar. Aqui como Esdras e todos esses homens que o Senhor fez questão de registrar os nomes, eles foram levantados para, de novo ali, ó, lançar os fundamentos. E nós, gente, estamos sendo convocados, fomos chamados para esse tempo, para lançar os fundamentos do Senhor novamente. E aqueles que já às vezes perderam as esperanças, igual nós lemos aqui no capítulo 3, né, os idosos, os anciãos, que eles estão vendo isso aí, tanta coisa que é preciosa ao Senhor, caindo, né, na banalização. Aí o que acontece? Eles já estão desesperançados. E aí o Senhor nos convocou. Não, nós vamos ministrar sobre isso de novo, nós vamos lançar esses alicerces, esses fundamentos novamente, e vai haver júbilo no meio do povo de Deus. Ivana, preciosa, vamos lá, gente, para o Esdras 4:24 agora. Então, o que foi importante aqui? Eles não fizeram aliança com quem não acreditava, não cria, não queria ser fiel ao Senhor. Nós precisamos amar a todos, Jesus amou a todos, mas nós não devemos fazer alianças com quem não teme e não crê no nosso Senhor. Nós não devemos nos aliançar com quem é contra o nosso Senhor. E aqui nós temos esse ensinamento no livro de Esdras. Vamos para frente mais um pouquinho. No 4:24, o que acontece aqui? Nesse intervalo aqui, gente, eles foram ali porque eles tentaram fazer uma aliança com Esdras e o povo ali, e o povo falou, não, a gente não quer aliança com vocês, nós vamos edificar a casa do Senhor, nós mesmos, nós fomos despertados pelo Senhor, e nós estamos aqui juntos como um só homem para fazer isso, nós não nos aliançamos com aqueles que não creem no nosso Deus. Liba, minha prima amada, te amo, saudade de você. Então, o que ele fala aqui, ó? Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. O que acontece com esses inimigos? Eles foram ali tentar uma aliança para estar ali de olho, infiltrado na obra do Senhor, no lançamento dos fundamentos. E aí o povo chegou e falou, não, a gente não tem aliança com vocês. Aí o que eles fizeram? Eles foram para o rei Artaxerxes e falou assim, olha, o povo lá está edificando, trata de parar aquela obra, porque aquilo ali está errado. E aí fizeram ali, né, todo um complô, fizeram a cabeça do rei, para que ele liberasse ali um decreto que cessasse a obra da casa do Senhor. E aí, gente, né, eles quiseram parar a obra do Senhor. E o rei Artaxerxes fez parar a obra. Gente, e esse relato aqui do capítulo 4, versículo 22, fala dos nossos dias de hoje também. Quantas ideologias estão querendo parar a obra do Senhor? O Senhor instituiu fundamentos e eles querem destruir. O Senhor fez homem, mulher, né, fez ali macho, fêmea, e eles querem deturpar essa verdade. O Senhor fez o homem e a mulher para se unir como uma só carne, e isso ser para sempre. E aí querem fazer o divórcio ser normal. O Senhor preserva a vida e eles querem legalizar o aborto. Tudo aquilo que é precioso para o Senhor, o matrimônio, tudo que é palavra, fundamento, alicerce, as ideologias querem arrancar, querem parar. Aqui é o que os inimigos fizeram. Pararam a obra do Senhor por um tempo. Mas, nós vamos lá para Esdras 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Os profetas, Najla, os profetas começaram a profetizar.
Quando o inimigo parou a obra do Senhor por um tempo, os profetas foram levantados para profetizar. E aí nós vamos dar um pulinho lá em Ageu 1:8. Ageu 1:8 fala assim, ó: subi ao monte, né? Vou ler o 7 também. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui o Senhor liberou, através da boca do profeta, um decreto. Levanta a casa do Senhor. O rei Ataxerxes, ele parou a obra do Senhor, mas eu, o Senhor, digo através da boca dos meus profetas: lancem novamente os fundamentos, os alicerces, e o Senhor está nos convocando, profetas do Senhor, a profetizar que essa palavra ainda é viva, ainda é eficaz, ela não saiu de moda, ela é viva e ela vale para os dias de hoje, como valeu para ontem, como vai valer até a eternidade. Nós precisamos voltar a falar de valores como esse, que se perderam. Mulheres se guardarem para o casamento, mulheres terem prazer em cuidar dos seus lares, do seu esposo, dos seus filhos. Quantos movimentos querem acabar com essa verdade linda, com essa proteção do Senhor, de nós sermos submissas aos nossos maridos? Está nesse lugar de proteção. Nós precisamos voltar a ministrar sobre isso, a lançar esses alicerces. Como é lindo uma noiva se guardar para o seu noivo. Isso precisa novamente ser ministrado. Evelyn! Linda, te amo! Nós precisamos voltar a ministrar, gente, sobre esses temas, sobre os fundamentos básicos do Senhor. Nós precisamos, não se ministra sobre isso mais. E nós precisamos ministrar. E aí nós vamos lá para Esdras 5:5 agora. Nós vamos todo o livro de Esdras. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. O que acontece? Os inimigos foram ali, pararam a obra do Senhor. Mas o Senhor levantou os seus profetas e profetizou através da boca dos seus profetas que a casa do Senhor seria reerguida novamente. Isso era decreto do Senhor. E aí o que acontece? Eles foram lá de novo, gente, né? Foram lá para poder parar a obra do Senhor ali. Só que olha que coisa maravilhosa que fala aqui, gente. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. Dessa vez, o inimigo não pôde parar a obra do Senhor. Por quê? Porque o povo estava ali, debaixo da palavra dos profetas. Eles estavam em obediência à palavra do Senhor. O rei terreno, né, Ataxerxes, ele tinha determinado que era para parar. Mas quando Deus, né, o soberano, deu a ordem, o povo obedeceu. E quando o povo obedece, os olhos do Senhor estavam sobre eles. Aí o inimigo voltou. Só que aí ele não pôde parar a obra do Senhor, porque o povo estava em obediência. E aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Os inimigos voltaram, mas a obra não parou, porque o povo creu na ordem do Senhor e obedeceu. Lá em Esdras 6:7 agora. O que aconteceu? Aí eles foram, né, falar para o rei procurar pesquisar sobre aquilo ali, que aquela obra já tinha sido liberada no passado, mas veio um outro rei e decretou que ela parasse. Aí eles foram lá, rei, o senhor tem que ver, porque essa obra já foi parada, agora, pelo decreto do rei Ataxerxes, essa obra não podia estar acontecendo e ela está acontecendo. Aí o rei falou, não, então vamos procurar. Né, vamos olhar lá
nos documentos, se essa obra tinha sido liberada mesmo e depois ela foi barrada de novo. Vamos olhar esses documentos para entender o que vamos fazer com essa obra. Gente, eu tô olhando aqui porque minha princesinha tá dormindo aqui na cama, pertinho de mim. Lá no 6:7, fala assim, ó. Não interrompais. Mamãe tá numa live, tá, minha princesa? Acordou? Não. Ó, deixa eu me perder aqui, gente. Peraí, 6:7. Não interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Então, quando ele olhou lá os documentos e tudo, ele viu, gente, que aconteceu? O rei Ciro tinha dado um decreto no tempo dele, né? E falou lá, ó, a despesa se fará da casa do rei, né? Ele devolveu os utensílios para que essa obra fosse restaurada. E aí ele foi falando aqui, ó, que era para dar toda a provisão, né? E que a despesa da casa do Senhor, Paulinha Leão, que essa despesa ia ser por conta da casa do rei, né? Que eram para ser edificados os utensílios que foram ali roubados, retirados, né? Quando tudo foi tomado pelos inimigos e levado ao povo cativo, que era para devolver tudo aquilo, os utensílios para a casa do Senhor e que era para edificar a casa do Senhor de novo. E aí, gente, olha que coisa fantástica. Esse rei, né, rei Dario ali, ele fez uma busca, pediu para fazer uma busca nos arquivos, né, da Babilônia ali, dos documentos, e ele então, ele entendeu, ele descobriu esse decreto. E aí ele determinou que era para reedificar a casa de Deus. Quando o povo obedeceu, o Senhor agiu novamente. Mas os profetas profetizaram. Quantos de nós, profetas do Senhor, temos nos calado? Diante das circunstâncias, nós precisamos voltar a declarar a verdade do Senhor se cumprindo, as escrituras se cumprindo. E aí, ó, ali ele descobriu, né, teve o decreto permitindo a obra, porque Dario viu que Ciro já tinha decretado, então ele falou, não, nós vamos cumprir. Se um dia ele deu essa ordem, nós vamos cumprir. Não importa se o outro, o rei Artaxerxes, veio e proibiu. Eu vou seguir o decreto de Ciro. E aí, gente, nós vamos lá para o versículo 11 e 12. Também por mim se decreta, o maridão chegou. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto... Gente, olha o que o Senhor faz. Quando os profetas profetizam, o povo crê no Senhor, na ordenança do Senhor, e entra nesse lugar de obediência e começa a reconstrução, mesmo antes do rei dar o decreto novamente. Olha o que o Senhor fez. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Esse rei, gente, ele não só liberou a reconstrução da casa do Senhor, como ele ali, ó, ele selou, ele fechou qualquer brecha para qualquer rei posterior querer parar essa obra. Ele escreveu aqui que ninguém poderia alterar esse decreto dele. Olha o que o nosso Deus faz por nós quando nós entramos nesse lugar de obediência. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Aqui ele fechou as brechas. Dali em diante, ninguém poderia alterar esse decreto. A casa do Senhor seria reedificada. Porque assim era a vontade do Senhor. E assim é a vontade do Senhor para os nossos dias. Que a casa do Senhor seja reedificada. Ou seja, que nós possamos lançar os fundamentos, os alicerces, coisas que caíram
né, no esquecimento que não se vive mais. Nós precisamos trazer isso, chamar isso à existência de novo. Jovens que se guardem para o casamento. Jovens que não se misturam, não fazem aliança com o mundo, que se guardam para o Senhor, que oram para poder ter o casamento que o Senhor separou para eles, que eles vão fazer o curso, a faculdade que o Senhor ministrar a eles. Jovens que não se misturam com o mundo, que não se amoldam aos padrões desse mundo. Gente, tem uma coisa, é o nada a ver que virou hoje. Não, mas só isso aqui, nada a ver. O Senhor perdoa, o Senhor, Ele ama, o Senhor é amor. Mas nós precisamos ser posicionados. Aquilo que a verdade de Deus nos ensina, que é contaminação para nós, que é impuro para nós, nós precisamos cumprir. Nós precisamos buscar santidade, buscar sermos separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós temos algo de diferente e querer esse algo de diferente. E aí essas vidas serem salvas, elas descobrirem ali o amor do Senhor. Mas em todas as curas que Jesus faz na palavra, ele fala assim, ó, vai, não peques mais. Aquilo que nós aprendemos que é mentira do diabo, que vai contra a verdade do Senhor, nós precisamos não praticar mais. Nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Antigamente, gente, era nítido quem servia ao Senhor e quem não servia. Hoje, a gente foi no embalo. Antes você via a vestimenta de quem era crente. Hoje, todo mundo se veste igual. Lógico, a gente não usa barriga de fora, a gente não usa certas coisas. Mas a gente estiver num lugar, não dá para ver. Por exemplo, um exemplo, gente, pela vestimenta, quem serve a Deus e quem não serve muitas vezes. Lógico, a obra é de dentro para fora. O Espírito Santo quem realiza em nós. Quantas coisas eu demorei a largar da velha Karina, do meu tempo que eu era do mundo, para entender. Só quando o Senhor me fez entender, o Espírito Santo de dentro para fora, que aquilo não glorificava a Deus, e o que não glorifica a Deus glorifica o diabo, não tem meio termo. O que eu faço que não glorifica a Deus, glorifica ao diabo, gente. Não existe um meio termo. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao inimigo. Não tem um meio termo. Enfim, vamos lá. Então ali, ó, aqui o que aconteceu? Aqui o Senhor trouxe à existência de novo a soberania do Senhor. Aqui, através da vida do rei Dario, o Senhor mostrou a soberania dele. Yahvé, o Todo-Poderoso, o soberano, o grandioso, o maravilhoso. Esse, gente, é o nosso Pai, é o Senhor a quem nós servimos. E eu desejo do fundo do meu coração, minha mãe tá aqui, meu marido tá aqui, meu filho tá aqui na live. Eles podem escrever aqui, se o que eu tô falando aqui não for verdade. Eu me esforço dia após dia. Eu sou fraca, cheia de mazelas. Sem o Espírito Santo em mim, agindo em mim, eu sou horrorosa. Já fui chiliquenta, já dei trabalho pro meu marido. Já fui uma mulher longe de distância de ser uma mulher virtuosa. Mas desde que eu conheci o Senhor, eu tenho buscado agradar o coração do Senhor. Me converter a cada dia. Sair de tudo que desagrada ao Senhor para aquilo que agrada ao Senhor. Porque eu sou boazinha? Não. Por quê? Porque eu quero estar para a eternidade com o meu Senhor. E não só eu, mas eu e minha casa, servindo ao Senhor. E aí, gente, lá no versículo 14, fala assim, ó, no 6,14.
Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma ordem. Existe uma unidade, mas existe uma ordem. Profetas profetizam, edificadores edificam, né? Evangelistas evangelizam, pastores pastoreiam, e aí mestres ensinam. Existe uma ordem. A igreja funcionando, né? Os 5 ministérios ali com unidade e com ordem. Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Ataxerxes, rei da Pérsia. Nós já vamos falar sobre Ataxerxes novamente. O que aconteceu aqui, ó? Os profetas profetizando, né, como eu falei, houve um alinhamento. O alinhamento do povo de Deus, os profetas profetizando, os evangelistas evangelizando, os edificadores edificando, cada um entendendo o seu papel, juntos como um só corpo. Esse alinhamento da noiva gerou ali, ó, o decreto de um rei, que na verdade foi decreto de 3 reis. E aí, gente, isso me traz muito à memória Daniel. O testemunho de vida de Daniel mudou o decreto, né? Mudou ali, fez com que um rei liberasse um decreto que todos adorassem o Deus de Daniel. Às vezes, nós sozinhos e Deus, eu falo assim, a gente às vezes chega num lugar e você pensa, só eu não vou conseguir mudar o mundo. Lógico que não, é a noiva junta. Mas, gente, o testemunho de Daniel moveu um decreto que ali o rei falou, todo mundo vai adorar ao rei, ao Deus de Daniel. O testemunho de um homem. Nós não sabemos, mas nós estamos sendo lidos pelas pessoas todo o tempo. Se eu paro numa vaga errada de estacionamento, se eu furo fila, se eu faço qualquer coisa errada, que ali a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, que Deus é esse que ela serve? Não importa o que vão falar de mim, gente. Importa o que vão falar do meu Pai, do Deus que eu sirvo, por causa das minhas atitudes, através das minhas atitudes. As nossas atitudes têm falado o quê sobre o nosso Pai? O que nós temos pregado com a nossa vida? O Senhor está nos convocando a pregar com as nossas atitudes. Se necessário for, a gente vai abrir a boca. Quando a pessoa vier e falar assim, nossa, tô te observando. Esses dias eu ouvi uma coisa que me alegrou muito o coração, de uma amiga minha. Thalita, ela falou pra mim assim, não, eu conheço muita gente que mente, mas eu tenho certeza que essa minha amiga, Karina, eu boto a mão no fogo por ela. Sabe por quê, gente? Porque eu já fui escrava da mentira. Eu já vivi a mentira 24 horas na minha vida. E quando eu entendi que a mentira vem do diabo e a verdade vem do Senhor, eu tomei birra da mentira. Eu tomei birra. E eu vigio nisso. Porque eu vim de ambientes mergulhados na mentira. Mergulhados. A ponto das pessoas mentirem e acreditarem nas suas próprias mentiras. Isso é triste, isso como diz assim, isso é um cativeiro. Então é muito bom quando a gente entende que nós vencemos velhas atitudes do passado que desagradavam ao Senhor e que hoje, graças a Deus, nós somos diferentes. A Karina de ontem já não é mais a mesma de hoje. Graças a Deus. E a de amanhã, em nome de Jesus, será melhor. O Senhor está nos convocando para sermos carta viva, gente. Não viver incoerência, não viver hipocrisia. Aquilo que eu declaro, que eu creio, eu preciso viver. Eu não posso estar aqui fazendo uma live e ali no supermercado
e furar uma fila e fazer uma grosseria com a menina do caixa, em deixar de servir um vizinho. Eu não posso. Eu preciso viver aquilo que eu acredito. Nem é o que eu prego, é o que eu acredito. Daniel, o testemunho de Daniel mudou o decreto de uma nação. O testemunho de um homem. Nós estamos sendo lidos. E aí vamos voltar aqui, ó. Lá para Esdras 6:20. Nós já estamos caminhando para o final, viu, gente? Estamos. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado. Meu amor, cuidado pra você não cair. Amor, olha a Camila aqui pra mim, por favor. 6:20. Mamãe tá fazendo uma live, tá, princesa? Ela dorme, acorda, minha princesa. E aí, gente, o que acontece? Lá em Esdras 6:20, 20 e 21. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Ali o povo estava buscando santidade, eles estavam buscando agradar ao Senhor. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Gente, isso aqui fala muito dos nossos tempos, dos tempos em que estamos vivendo. O Senhor deseja isso aqui de nós, que nós como noiva, como corpo, em unidade, busquemos a purificação, a santificação. Mas para que a noiva seja santa, limpa, imaculada, a noiva é feita de famílias, de indivíduos. O corpo de Cristo são feitos de indivíduos. Cada um de nós precisa assumir a sua autorresponsabilidade e viver. Ó, o que falou aqui? Ó? Nós saímos do cativeiro, do exílio. O Senhor já nos resgatou. Ele já nos mostrou a sua verdade. Ele pagou um preço de sangue. Aí nós conhecemos essa verdade. E aí nós buscamos nos santificar. Aqui fala que os homens estavam limpos. E olha aqui, ó. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Essa convocação de hoje é para que nós estejamos separados da imundície do mundo. Todo esse lixo que o inimigo tem despejado no mundo, querendo acabar com a verdade do Senhor, porque não existe certo e errado, existe a verdade do Senhor, todo o resto é mentira e engano do inimigo. Então aqui o Senhor fala, e gente, e aqui ó, o Cordeiro da Páscoa, o Senhor está nos convocando para estarmos de novo separados da imundície do mundo, para celebrarmos e assentarmos à mesa na volta de Cristo. Cristo vem buscar a noiva, mas a noiva sou eu e você, no nosso individual, nas nossas casas, buscando santificação, separação do mundo, não nos aliançando, não nos conformando, não nos amoldando às práticas desse mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não podemos ser influenciados por ele. O Senhor está nos convocando a influenciar. E o Senhor me deu um exemplo tão prático na vida dos meus filhos. Eu vou só falar aqui o que eu anotei, ó. Aqui em Esdras 6, 20 a 21, nós vemos a unidade e a santidade da igreja para a volta de Cristo, para celebrar a Páscoa, o Cordeiro, a volta do Senhor. E o Senhor me falou, filha, as pessoas precisam mudar, tipo assim, o meu menino chegar na sala dele, nossa, todo mundo joga tal joguinho.
ele não joga. Aí por que a sala quer influenciar ele a jogar o joguinho? Tem que ser ele a influenciar os meninos da sala. E mostrar que esse jogo é mentira do inimigo. E ele ali influenciar os colegas. Não é porque 99,9% das pessoas ali, às vezes até cristãos, estão contaminados, estão se amoldando a esse mundo. Ah, não, mas isso aqui assim não tem nada a ver, isso não muda a minha essência. Cuidado, cuidado. As armadilhas do inimigo, ao mesmo tempo que tanta coisa tá tão escancarada, tá tão afrontando, tem muita coisa sutil que vem, não, mas todos os coleguinhas fazem, não tem nada a ver. Ah, comemora a festinha do carnaval. Não, mas ele só vai fantasiadinho. Não. Nós somos chamados para ser separados do mundo. Ou servimos e glorificamos o nome do Senhor, ou o inimigo. Não tem um meio termo. Quem não glorifica o Senhor, glorifica o outro. Então nós precisamos edificar esses fundamentos novamente. Não se prega sobre isso mais, gente. Ah, por quê? Porque isso, às vezes, vai afugentar pessoas da igreja, vai afugentar pessoas da live. Quem entra na live e vê o que a gente está falando, vai sair. Mas o Senhor nos chamou para falar sobre isso, para profetizar sobre isso, e nós entramos nesse lugar de obediência. Nós não fomos chamados para ser amados e aprovados por homens. Nós somos chamados para ser amados e aprovados pelo Pai. José, quando ele foi para a prisão, porque ele foi ali injustiçado, caluniado, os homens reprovaram ele, seu bandido. Às vezes, quantas pessoas, cristãos ali olharam para José e falavam, sabia que ele não prestava, no fundo. Mas aí o Senhor olhava para José e falava assim, ó, parabéns, meu filho. Você está indo para a prisão por fidelidade a mim, por amor de mim. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Quantas vezes a aprovação do Senhor vai gerar desaprovação entre homens? Gente que vai estar saindo do seu barco, mas o Senhor está ali, ó, dando o ok dele para você. E nós fomos chamados para nos posicionar, para não nos amoldar a esse mundo, mas não sermos influenciados pelo mundo, mas sim influenciar. Se a gente chega no ambiente, tá todo mundo fazendo algo que não condiz com a verdade do Senhor, ah, mas só eu vou fazer o contrário? Só, porque eu fui chamada para nadar contra a correnteza do mundo. E aí, vamos lá. Esdras 6:22, que eu já li, né, gente? Não li não. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Aqui, gente, o que tá falando? Que eles estavam celebrando a vontade do Senhor acontecendo novamente, né? A vontade do Senhor se cumprindo. Eles estavam alegres porque o Senhor tinha alegrado eles e o Senhor tinha mudado o decreto. O Senhor tinha ali, ó, fortalecido as mãos dele, do povo, na obra de Deus, da casa de Deus. E aí nós vamos lá para o 7, 5, 6, que nós estamos caminhando de verdade agora para o fim, né? Já está quase terminando aqui o livro de Esdras. Aqui, gente, fala assim, que Esdras, filho de Abissua, filho de Finéias, né? Vai falar aqui sobre Esdras. Selminha! Ó, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Ele era da linhagem de Arão, ou seja, ele era um escriba, mas ele era também um sacerdote. O sumo sacerdote,
Então, ele era filho de Arão, sumo sacerdote. Aqui, ó, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, né? Aqui eles vão falando assim, sobre a hierarquia ali de Artaxerxes, né? O sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. O que o Senhor quer falar quando ele fala este Esdras? Esse Esdras, que como Daniel, não se contaminou com o mundo, não se contaminou com a Babilônia, não se contaminou com os manjares da Babilônia. Este Esdras, ou seja, aquele homem que se separou das imundícies do mundo para cumprir a vontade do Senhor, assim como Daniel fez, gente. Aí ele fala ali, ó, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Gente, olha o que fala aqui. Esse Esdras que não se contaminou, né? Ele era escriba, então os escribas, eles registravam informações. Eles ficavam ali entre os sacerdotes, os reis, os anciãos, mas ele também era sacerdote porque ele era da linhagem de Arão. Ele, ó. E aí, gente, eu fui pesquisar sobre a vida de Esdras, eu li uma coisa muito interessante. Fala assim que Esdras estudou a lei para obedecer e ensinar, não só para fins acadêmicos. O Senhor está nos convocando para conhecer, ó, para nos aprofundar, estudar essa palavra, não só para obedecer, mas também para ensinar. Para ensinar para os nossos filhos, para as próximas gerações, que essa é a verdade absoluta do Senhor. Ele viveu na Babilônia num tempo onde os sacerdotes estavam contaminados. Não se seguiam mais princípios, ordenanças e nem a lei. Não se guardava o sábado, não entregavam dízimos mais. Havia já divórcios, casamentos mistos, né? Já tinha se tornado comum. Então, assim, o povo santo, separado do Senhor, já se casava com qualquer povo ali, que não cria no Senhor, que tinha os seus deuses pagãos. Então, já estava vivendo ali de novo uma contaminação. E aí o Senhor nos entrega uma chave. No capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. O que acontece? Esdras tinha o coração disposto para conhecer, para obedecer e, né, para fazer cumprir a palavra do Senhor e para ensinar. O Senhor está nos convocando para conhecer sua palavra, conhecer, ter relacionamento íntimo, diário, constante com Ele, o autor, para que Ele nos dê revelação, para que nós possamos obedecer, fazer a sua vontade, a sua lei cumprir. Isso mesmo, um coração disponível, ensinável, Evelyn. Ali ele tinha um coração disposto. Não só obedecer e fazer cumprir a vontade do Senhor, mas também a ensinar os outros serem obedientes, serem mansos, humildes, terem um coração ensinável. E aí, gente, lá no versículo 21, eu fui anotando aqui porque é muita coisa, né, pra gente não ler tudo, os principais. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedirdes o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Ali ele obteve aval do rei terreno, porque ele foi levantado pelo Rei Eterno e obedeceu ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quando nós entramos nesse lugar de obediência ao Senhor, o Senhor trata de fazer isso aqui, ó. O mesmo rei Artaxerxes que parou a obra do Senhor, ele vem aqui de novo e fala assim: tudo que pediu o sacerdote Esdras, assim lhe conceda. E isso é falado lá também no versículo 6.
Porque, gente, quando a gente entra em alinhamento com o Senhor, a palavra dele nos ensina que tudo que nós... Lá em João 15, quer ver? Se não me engano, vamos lá. João 15, 16, quer ver? Vamos lá. Vamos chegar lá, gente. João 15, 16. E quer ver aqui, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ali o testemunho de Esdras permaneceu, a ponto de o rei, pelo testemunho dele, liberar o que ele precisasse, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vulo conceda. É o que o rei terreno ali fez. Ó, tudo que pedir, conceda a ele. Por quê? Porque antes disso, dele alcançar favor com o rei terreno, ele tinha alcançado favor pela sua obediência, pelo seu testemunho do rei eterno. E lá no 19, quer ver? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Gente, não queiramos ser agradáveis ao mundo. As pessoas que são do mundo, que não querem servir ao Senhor. Nós precisamos ser para eles luz, mas nós não podemos fazer alianças, não podemos querer, eu vou assistir essa novelinha aqui só para agradar todo mundo, porque todo mundo tá assistindo. Não, eu não assisto e eu não vou ser influenciada por isso, mas eu vou mostrar para vocês que tem coisa muito melhor para se fazer, servindo a um Deus vivo e eterno. E aí, gente, lá no versículo 25 e 26. Ai, gente, isso é lindo. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus. Gente, escuta isso aqui falou tão fortemente ao meu coração. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, ou seja, as atitudes, o proceder, o testemunho de Esdras, mostrava às pessoas ao seu redor a sabedoria do Pai. Gente, isso é lindo demais da conta. Romanos 12, 2, Evelyn, é o que eu abri a live. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, ou seja, você possui a sabedoria que vem do seu Deus. Olha o que ele está ouvindo, Esdras, de um rei ímpio. Nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não as sabem, que lhes façam saber. Ali, gente, o rei Artaxerxes reconheceu em Esdras a autoridade, a sabedoria do Senhor. Ele fala que a sabedoria do teu Deus que você possui. Ele deu a ele autoridade para nomear magistrado, juiz. Essa autoridade é conferida por Deus e Deus a revela aos homens através do testemunho. Através da gente ser separado, da gente ter ali, buscar a santificação. Aqui, ó, testemunho que conferiu a Esdras a autoridade. E aí nós vamos lá para o capítulo 8, versículo 21 e 23. 21 a 23. Então apregoei ali um jejum. Olha o que Esdras fez. Junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Esdras era um homem que conhecia a palavra, um homem de princípios, que vivia os fundamentos do Senhor. Ele não estava só ali sendo levantado para restabelecer e lançar novamente os fundamentos do Senhor. Ele vivia os fundamentos do Senhor. Por isso ele tinha autoridade para cumprir esse propósito que o Senhor o incumbiu.
E aí, ele apregoou um jejum, para que o rei liberou ele com carta de favor, com provisão, mas ele fez o jejum porque ele sabia que o rei da terra pode liberar tudo. Se o rei eterno, o favor dele não estivesse sobre nós, não adianta ninguém ao nosso redor liberar nada para nós. Nós andamos sobre a proteção e a liberação do Senhor. Ele entendia que a autoridade maior sobre ele era o Senhor. E aí, olha aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito. Ou seja, ele conhecia a palavra, ele profetizou a palavra e ele cria nessa palavra. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Louvado seja o Senhor. Meiroca! O que acontece? Esdras sabia o que cabia a homens resolver e delegar, e aquilo que cabia só ao Senhor. Ele sabia que se ele pedisse exército e cavaleiros para o rei Artaxerxes, ele daria. Mas ele já tinha lançado a palavra. Esdras, agora estamos, Márcia, em Esdras 8, eu li do 21 ao 23. Ali ele sabia, gente, né? Ele fez jejum, convocou jejum, oração, porque ele sabia o que cabia a homens e o que cabia a Deus. Se Artaxerxes liberasse exército, cavaleiro, mas a boa mão do Senhor não estivesse sobre eles, de nada isso adiantaria. Esdras era um homem de valores, princípios. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia quem tinha comissionado ele nesse propósito. Zete! Então, olha lá. Ele tomou posse da palavra. Ele falou assim, ó, eu já tinha dito, a boa mão do nosso Deus é sobre os que o buscam. Então, se ele tomou posse da palavra, ele não precisava pedir exército para o rei Artaxerxes, porque o rei da glória já tinha liberado sobre ele o favor, a proteção, a provisão. Camila, seja bem-vinda. O Senhor já tinha liberado. Esdras sabia o que cabia a homens e o que cabia somente ao Senhor. Vamos lá para o 24. Fala assim: então separei 12 dos principais. Ele separou 12 homens para a obra. O que isso nos mostra? Que ele era um homem de princípios. Ele sabia que 12 é governo. O Senhor separou 12 tribos, ele teve 12 discípulos. 12 é governo. Governo de Deus. Ele era um homem de princípios. Lá no 29, fala assim, ó. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de família de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. O que a gente aprende aqui? Vigiai e guardai. Vigiar e guardar o que nos é confiado, até que se cumpra a designação e o propósito do Senhor. Eu fiz questão de anotar isso, gente. Aqui eles vigiaram e guardaram tudo aquilo que foi confiado a eles, para que até o momento de se cumprir a vontade, a designação e o propósito do Senhor. Eles foram fiéis, leais. O Senhor está nos convocando a vigiar e guardar todos os alicerces que Ele colocou em nós e fazer isso se cumprir. E o que? Ensinar para que nós possamos lançar esses fundamentos, voltar a falar sobre tudo isso que foi se caindo no comum, no normal, foi sendo banalizado, mas que desagrada o coração do Pai. Nós fomos chamados para influenciar esse mundo. A luz
ela ali, ó, entrar e acabar com as trevas. A luz precisa vir à existência, nós precisamos chamar a existência, a vontade do coração do Senhor. E isso é com o nosso testemunho. Esdras, Daniel, eles foram homens de testemunho que mudaram o decreto de nações. E aí lá em Esdras 10:1, pra gente já finalizar mesmo. Enquanto Esdras orava, porque aqui, gente, o que acontece? Aí o povo começou a se corromper de novo. E aí o que ele fala aqui? Ó, enquanto Esdras, olha o testemunho dele de novo. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, ali ele se rasgou diante do Senhor pedindo perdão por ele e pelo povo. Ele não tinha cometido delito, mas o povo sim. Então ele se rasgou diante do Senhor. Chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ele chegou ali na casa de Deus e falou: Senhor, por favor, perdoa. Olha o que estão fazendo de novo. Que povo é esse? Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens. Os homens foram vendo ele chorar, prantear diante do Senhor. De mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Quando o povo viu ele ali se rasgando, conhecendo o testemunho dele, o povo juntou e pensou: gente, se ele está chorando pedindo perdão, quem dirá nós? E aí, gente, o testemunho dele, a retidão de caráter dele levou ao arrependimento, que nós vamos ler, que aí fala assim, ó, que eu não anotei o versículo, mas eu vou ler aqui, gente. Fala assim, ó, que os homens chegaram e falaram assim, ó, pois façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, faça segundo a lei. O que aconteceu aqui? O testemunho de Esdras fez com que o povo, né, levou o povo ao arrependimento e uma ação, a uma atitude, um posicionamento. Eles tinham casado de novo com mulheres pagãs e tinham tido filhos com elas. Eles não se separaram do mundo. Eles chegaram ali e trataram de se misturar de novo. O que acontece? Se amoldaram aos padrões do mundo. Aí, pelo testemunho ali de Esdras, eles chegaram e falaram, não, nós vamos despedir. Eles mandaram as mulheres com os seus filhos embora, num ato de aliança com o Senhor. Isso fala lá no versículo 3, que eu não anotei aqui, gente. Que eu vou anotar aqui. Né? Ele trouxe um posicionamento de um povo que tinha se corrompido novamente. O Senhor está nos convocando para sermos cartas vivas, sarças que queimam e que influenciam as pessoas que estão no mundo a novamente fazerem aliança com o Senhor, se purificarem, se santificarem, se guardarem para a volta de Cristo. Não é uma palavra fácil de se ministrar, mas é o que o Senhor quer, né? E aí nós vamos um pouquinho lá em Gálatas 5, do 24 ao 25, que fala assim, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gente, nós precisamos crucificar a nossa carne. Nós precisamos abrir mão das velhas práticas que não condizem com o filho que o Senhor espera, que as filhas, os filhos que somos. Nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Nós temos que crucificar a nossa carne e viver no Espírito. É fácil, não é, mas é possível. É possível e vale a pena. Nós vimos aqui o favor
que o Senhor estendeu a esse povo quando eles entraram nesse lugar de obediência. E aí lá em Mateus 5, do 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor está nos convocando a sermos separados do mundo, mas a brilharmos, a sermos luz. Luz que vai ali, ó, invadir as trevas e as trevas vão recuar. Nós estamos sendo, gente, estamos vendo assim, pessoas serem engolidas por esse lixo de mentira, de engano do inimigo que está sendo despejado, principalmente nas crianças, nos adolescentes. Porque essa é a geração que vai trazer esperança aos anciãos que viram a casa do Senhor, viram o nome do Senhor ser glorificado. E essa é a geração que nós, os nossos filhos, os nossos netos, que vão edificar a casa do Senhor, que vão ser cartas vivas para que a noiva esteja pronta para a volta do seu noivo, para que a noiva esteja pronta para as bodas, para o matrimônio. O Senhor está nos levantando no individual, porque a noiva, a igreja, ela é feita de famílias e as famílias são feitas de indivíduos. Nós temos que começar com a autorresponsabilidade de nós, da nossa casa, e isso vai resplandecer na igreja e a igreja em unidade. Como a gente leu aqui, os profetas profetizando, os edificadores edificando, uma unidade que gera um alinhamento, que gera autoridade, o testemunho que gera autoridade. E essa era a palavra que estava queimando no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês, que já era para eu ter compartilhado desde semana passada, que eu compartilhei ela primeiro na nossa igreja, na nossa comunidade, que o Senhor nos confiou, né, para entregar essa palavra lá. E ele falou, agora você vai entregar na live, na internet, porque eu estou convocando os meus filhos e filhas a de novo lançarem os fundamentos, a se separarem do mundo, não se amoldarem aos padrões desse mundo. Não podemos ser influenciados pelo mundo, nós devemos influenciar quem está no mundo. Nós devemos ser a luz que brilha, que resplandece e glorifica a glória do Senhor. Acho que já passamos de 1 hora, gente. Que essa live vá a todos os lugares que o Senhor determinou que ela chegue. Obrigada por cada um que ficou aqui comigo. Gente, e vamos nos comprometer, estamos sendo convocados a falarmos de novo de fundamentos que o Senhor lançou aqui na sua palavra, que é verdade e que já não se fala mais, que já não se vive mais. Vamos de novo lançar esses fundamentos. Estamos sendo convocados. Deus abençoe cada família aqui representada e aonde essa live vai chegar. Sejam abençoadas, edificadas pela palavra do Senhor, que o nome dele seja glorificado. Porque esse vasinho de barro aqui, ó, não tem nada de bom. É o Espírito Santo dele em nós e através de nós. Zete, Evelyn, mamãe, marido, filho, todo mundo. Gente, muito obrigado por ficar aqui comigo. Deus abençoe abundantemente vocês em nome de Jesus. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Zete, não esqueça das orações, hein? Pois me dê notícia. Beijo, gente. Deus abençoe.